Pois é, 2019 terminando, 2020 batendo a nossa porta e você já planejou o novo ano? O que você vai priorizar? Quer mudar alguma coisa? Já refletiu sobre atitudes e hábitos que precisa alterar na sua vida, na sua rotina, como essas, nas suas contas? Para você ir pensando aí, eu trouxe uma ajuda aqui para o estúdio. Eu converso com o Master Coach Executivo Guilherme Caio. Bom dia, muito obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Vamos lá. Guilherme, você diz que despertou, né? Por quê? Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado, Andressa, pelo convite. De fato, eu estava tendo muitos prejuízos na minha vida, né? Justamente por conta de um estresse, uma ansiedade. Então, eu acabava tomando certas atitudes que estavam sendo prejudiciais não só a mim, mas também às pessoas que estavam ao meu redor, né? Então eu procurei esse despertamento, porque eu acredito que, em primeiro lugar, acho que o primeiro passo é você ter a consciência de que você está naquela situação, né? E a partir da consciência, como essa garota falou agora há pouco, é a consciência, a partir dessa consciência ela toma uma atitude. E o que as pessoas hoje têm, o maior desafio para elas é tomar essa atitude, é ter essa ação, né? Então o primeiro passo é o despertamento e depois essa ação. Então eu despertei, né? E aí depois eu tomei uma decisão. Mas como tomar essa decisão? Por onde caminhar para você poder se estabelecer como uma pessoa tranquila, se estabelecer como uma pessoa desestressada, como se estabelecer como uma pessoa que entende as suas fragilidades e toma decisão em direção a uma solução. Mas às vezes aquilo dura tão pouco, né? Eu vou mudar. Mas aí aquilo não vai para frente, você não começa a repetir aqueles velhos hábitos. Como é que você fez para se manter, né, naquela sua decisão? Então, primeira coisa, eu entendi meu gatilho. Primeiro de tudo, entender o gatilho. Por que eu ficava estressado? O meu estresse o meu gatilho era o acúmulo de funções. Era a ansiedade excessiva, né? Eu acredito que ansiedade todos nós temos que ter um pouquinho de ansiedade, afinal de contas isso até nos leva à motivação, né? Nos leva a algumas ações, mas o excesso e o foco errado nela é o que me trazia esse prejuízo, né? Então, quando eu tinha muitas coisas para fazer, eu entendo que ali era o gatilho. Eu sofria com antecedência, né? Existe uma frase que diz que eu ia para o funeral, para o meu próprio velório, com antecedência, né? Então, eu já sofria muito com aquilo. Então, eu tinha uma entrevista para dar, por exemplo, aqui na Record com a Andressa, né? Então, eu já ficava sofrendo aquilo o final de semana inteira e aquele foco em cima desse estresse acabava me tirando do meu mundo onde eu estava. Então, as pessoas que estavam ao meu redor acabavam sofrendo. Então, você descontava. Exatamente, nas pessoas, acabava descontando nas pessoas, no trânsito. Então, eu entendi meu gatilho. Por segundo lugar, eu entendi também que eu era uma pessoa procrastinadora, né? Não vou deixar para fazer amanhã. Eu sei que eu preciso fazer, mas ano que vem. Eu sei que eu tenho que fazer, mas espera mais um pouquinho. Não, quando eu alcançar aquele outro objetivo, aquela outra meta, aí eu começo. Então, eu tive que tomar uma decisão radical, né? E para tomar essa decisão radical, eu tive que entender minhas fragilidades. Eu entendi que a minha procrastinação vinha muito da minha falta de crença de capacidade. Eu não cria que eu podia, eu não tinha uma crença que eu poderia vencer aquilo. Então eu fui trabalhar isso muito a fundo, né? Então hoje eu tenho técnicas de meditação, mas eu creio que o divisor de águas, eu tenho dois momentos importantes, Andressa, que foram o que mudou e transformou a minha vida, né? Em primeiro lugar, acho que foi meu encontro com Deus, né? Gosto muito desse relacionamento com um Criador, né? E em segundo lugar, foi quando eu entendi a minha falta de inteligência emocional. Então, quando eu juntei esses dois momentos, eu passei a meditar, em primeiro lugar, de manhã, logo cedo, meditar, fazer minha oração, meditar, estar comigo, porque o que acontece? Nós não estamos ficando conosco. Estamos tão ao redor de tantas coisas que a gente esquece que a gente está ali. Então, quando eu faço a meditação, eu estou entendendo que eu estou ali, né? É o momento presente. Em segundo lugar, eu procurei fazer uma visualização de uma vida extraordinária. O que é isso? É fechar os olhos e realmente você pensar em coisas positivas, né? Os olhos da fé, né? A ciência ela explica como física quântica, mas é você visualizar coisas boas e lembrar de coisas boas. Por quê? O nosso foco ultimamente, o foco das pessoas estressadas, como eu era estressado, meu foco era justamente em coisas ruins.
eram justamente naquilo que era ruim e negativo. E quando você foca em algo, aquilo expande. Então eu comecei a mudar meu foco, né? E o nosso cérebro, cientificamente falando, ele não entende quando aquilo é real e quando aquilo é uma imaginação. Então, quando eu fechava os olhos para meditar e imaginava algo extraordinário, aquilo mexia com os meus hormônios, com a minha dopamina, com a minha testosterona, com a minha serotonina. E, por último, eu tive que perdoar uma pessoa, né? Eu tive que perdoar alguém. Pode parecer muito estranho falar isso, mas fez todo sentido para mim, porque eu tinha uma raiz de amargura e isso era inconsciente. E esse inconsciente, ele me sequestrava. Esse inconsciente, ele acabava me fazendo uma pessoa nervosa, uma pessoa agressiva, né? Então, quando eu entendi que no meu inconsciente eu precisava perdoar uma pessoa, porque a raiz de amargura no meu coração era um veneno que eu tomava, esperando que a outra pessoa morresse. Então, esse foi o último sinal, assim, importante. Interessante. E uma das atitudes que você também tomou, né, Guilherme, foi atividade física, né? Atividade física. O nosso corpo é uma máquina biológica perfeita. Então, basta nós colocarmos ali, fazer ele funcionar de uma maneira correta, né? Então, a alimentação também foi essencial para mim. Eu mudei muito minha alimentação. Pessoas que me veem de 10 anos para cá dizem que eu estou rejuvenescendo, mas eu cortei muito na minha alimentação que me fazia mal, que me deixava com menos energia, que me deixava mais estressado, que me deixava mais cansado. Então, isso também foi essencial para mim. E você, Guilherme, como é que você lida com a tecnologia? Você tem um limite por dia? Como é que você faz? Eu gosto muito. Eu também. Aproveita, né? Talvez seja um pouco pela minha origem, né, oriental, japonês, né? Cheguei a trabalhar em indústria japonesa, né? E gosto muito da tecnologia, mas eu percebi que é necessário você ter alguns cuidados, né? E um deles é você colocar um alerta, né, o quanto de tempo você está gastando naquilo ali. Eu acho que nós podemos usar como algo que venha de benfeitoria para nós, por exemplo, usar uma tecnologia para adiantar algo no trabalho, para você criar uma agenda, para você poder se comunicar de uma maneira mais rápida. Há 20 anos atrás, quando eu morava no Japão, não tinha isso ainda. Então, eu tinha que telefonar um telefone público para o Brasil. Você morou no Japão, Morei então? no Japão. Parecia que a minha família estava em outro planeta, porque era algo caro e muito desafiador você ter que procurar um telefone público para poder fazer uma ligação. Então, eu acho válido, contanto que tenha alguns alertas aí, você precisa ter um controle. E hoje você consegue falar pelo WhatsApp e tal, de graça, né? Mesmo Exato. internacionalmente. Você só tendo internet você já consegue se comunicar. Andressa, é incrível, mas por outro lado, quanto mais tecnologia, o que eu tenho percebido é que quanto maior a tecnologia, menos a sensação que nós temos tido, menos tempo. E não é porque a tecnologia deixou tudo muito rápido. Tudo está muito rápido. Então, nós estamos acumulando muitas coisas, muitas outras funções com a tecnologia. Vou te dar um exemplo. Eu não posso mais falar para um cliente meu lá do Japão, por exemplo, que eu vou responder ele na segunda-feira, quando eu chegar no escritório, para responder meu e-mail. Fazer uma lista para o ano 2020, por exemplo? Andressa, eu faço. Agora, só que eu percebi algo. Nós costumamos fazer metas para o final do ano de 2020. O que acontece? O ser humano, nós somos movidos por recompensas. Concorda comigo, Lu? Então, se eu não tenho uma recompensa a curto prazo, então isso acaba fomentando o desânimo. Então, o que eu faço hoje? Eu faço uma agenda para o ano todo, que são meus objetivos concretos, objetivos grandes. Só que para chegar no final do ano, eu faço pequenas metas mensais. Eu vou te dar um exemplo. Então, eu quero a pessoa quer perder 12 quilos, né? Então, dia 30 de dezembro de 2020, eu estarei com 12 quilos a menos. Mas o que eu aconselho fazer? Faz uma meta mensal, 1 quilo por mês, 250 gramas por semana. Então, eu tenho minha meta, o meu objetivo anual, minha meta mensal e minha meta semanal. E isso tudo em agenda. Então, se eu fosse falar para alguém, fosse dar uma dica hoje especial, prática, compre a sua agenda agora. Posso dar mais uma dica de ouro, Andressa? Compre uma agenda cara. A mais cara que você puder, porque daí você não vai perdê-la. Você não vai largar em qualquer canto e você vai dar muito valor para ela. E a outra dica que eu dou, se eu puder, tem várias dicas que eu poderia dar, mas se eu puder dar uma dica para o próximo ano,
Reflita em relação a uma pessoa que você precisa perdoar. Reflita em relação a alguém que você precisa gerar algo novo no seu coração, né? O perdão, ele não é um raio que vai cair na sua cabeça e você já vai se sentir bem.